Olá, bom dia a todos e a todas. Eu vou começar essa quinta das divagações em meditação com o feedback do Rui Saraiva, que fez um comentário no vídeo número 2. Ele perguntou assim, ele mandou assim, vamos pensar, será que uma vida fast food na juventude não seria uma busca de uma velhice melhor? Olha, vou ser honesto que eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu suponho que seja no sentido de que assim, a juventude é para errar, e aí você vai errar bastante na juventude para ter uma velhice com um pouquinho mais de sabedoria, sabendo que você errou bastante e entendendo e tendo uma compreensão maior da. Eu interpretei dessa forma, eu não entendi muito bem a pergunta, se o Rui Saraiva se predispuser a explicar e comentar a pergunta depois da gravação desse vídeo, eu ficarei eternamente grato, inclusive para trazer para os outros esses questionamentos. Mas esses dias eu li um texto falando exatamente disso, de que por que a gente já não cria sabedoria já na criança para ter adolescentes e jovens e adultos com maior sabedoria? Porque não raras as vezes, né, em que a pessoa chega ao final da vida e fala assim, puxa, se na minha juventude eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente. E aí você pensa, poxa, ele queria fazer alguma coisa na vida dele diferente porque ele não sabia de algo. Então vamos criar essa sabedoria desde pequeno, né, para ter uma vida sábia desde jovem, né? E aí eu volto então ao tema que eu falei numa das divagações, que é tornar a meditação como obrigatória nas escolas, né? Aliás, na verdade, vamos entrar nessa divagação. Por que existem instituições, escola, presídio? É... Aqui eu vou me valer um pouco dos pensamentos do Michel Foucault, que é um pensador francês do século passado, do século XX. E ele tem livros clássicos que chamam Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, História da Loucura, acho que História da Sexualidade também, se não me engano. E foi um pensador que influenciou muita gente, né? Influencia até hoje muita gente, principalmente na academia, nas pessoas, nos intelectuais que estão por aí hoje em dia, né? E as instituições eu vejo muito, em grande parte, que nem o Michel Foucault, que são prisões. Ele fala num dos textos dele que a prisão, o quartel e a escola são a mesma instituição. Seguem os mesmos padrões de sino, de tocar sino, tem que ter ordem, tem que ter controle sobre os corpos. E, e isso gera uma sociedade, no mínimo, doente, né? E aí eu vou fazer uma citação do Krishnamurti, que ele fala que assim, você está adequado e adaptado a uma sociedade doente, não significa saúde. Não significa que você está adaptado a uma sociedade doente. E você está doente, né? E aí quando vem o foco de saúde dentro de uma sociedade dessa, é visto com desconfiança e com muita reticência, né? Porque você está trazendo um pensamento que pode implodir as estruturas de poder, né? Quando eu falo e eu afirmo que eu quero o fim do dinheiro e o fim das instituições, é pelo não gosto muito da palavra bem e mal, mas é pelo bem de todos, não é porque a gente voltar a se olhar no olho e a gente voltar a se ajudar, porque assim, a instituição dinheiro, vamos dizer assim, o símbolo dinheiro, é um símbolo de autoridade, é um símbolo que grita poder, né? Ele grita em silêncio, né? Ele fala, fica quieto e me dá o que você tem. É claro que você vai dizer, não, mas o outro aceita de comum acordo, não é
Bom, fala isso pra quem não tem o que trocar, né? E aí tem que trocar. Aqui, nesse quesito, eu sou meio marxista, no sentido de que aí quando você não tem o que trocar, você vai trocar sua força, seu corpo, né? Você vai ser um escravo do sistema para poder ganhar o mínimo de dinheiro para poder sobreviver em condições às vezes pior do que as dos escravos dos séculos passados, né? Mas isso a gente não quer olhar, né? Hoje em dia a gente só quer olhar que o iPhone está sendo produzido de forma extremamente rápida e barata na China por escravos e tudo bem, porque isso não me diz respeito, né? Para aqueles que já assistiram, tudo bem, mas para os que não assistiram, vale a pena assistir o filme Diamantes de Sangue, né? O quanto vale o luxo e vamos dizer, a beleza de você trazer um diamante que tá todo banhado em sangue, em morte, em 100, 200, 300 pessoas tem que morrer por um diamante, né? Que é um pouquinho assustador para você ter que embelezar uma dama do Ocidente, você tem que matar tanta gente na África. Isso acontece todo dia, não é historinha de para vender best-seller na banca de jornal. É história real que acontece todo dia, né? E não precisa ir muito longe com o tráfico brasileiro, né? Quantas pessoas tem que morrer pro carinha ter que fumar o que ele quer ou usar o que ele quer? Veja, eu não sou nem um pouco moralista em relação às drogas. Pelo contrário, eu acho que a droga tem que ser liberada. Se as pessoas querem se drogar, deixa elas se drogarem. Mas a partir do momento que você envolve mortes, e você tem que criar consciência do que você está fazendo no mundo, né? É o mínimo de ação política e de ação ética do que você está fazendo aqui na Terra, né? É desenvolver esse ethos. Ethos é uma palavra grega que significa tanto morada, que é a nossa morada, a Terra é a nossa morada, né? Onde a gente está de passagem, né? Nessa travessia. E é tanto morada quanto os costumes, a ética, né? Que derivou na palavra ética, né? Que é o que é agir ético na polis, né? Na cidade. E aí aqui eu vou dizer que todas as nossas ações são públicas. Aí você vai dizer, não, mas eu ia, por exemplo, desculpa o exemplo meio escatológico, mas eu ir ao banheiro não é um ato público. É um ato público sim, porque você tem que se retirar do público para poder fazer suas necessidades fisiológicas, né? O público determinou dessa forma, entendeu? Você não pode fazer a sua necessidade em público. Então, até você se retirar do público é um ato público. Então, esses vídeos que eu estou fazendo, as divagações em meditação, todos esses caminhos que eu estou seguindo, tal, são caminhos públicos. Eles são, por mais que só uma pessoa assista, né? Por mais que só uma ou duas pessoas assistam, por mais que nenhuma pessoa assista, é um ato público, é um ato de você se demonstrar para o mundo e você jogar no mundo seus afetos, suas emoções, sua vida, tal. E enfim, vou finalizar essa divagação então e vou entrar no, acho que eu respondi pro Rui Saraiva, né, mais ou menos, que a vida fast food na juventude não vai trazer uma velhice melhor e e na verdade a vida fast food não significa você errar na juventude. Significa você ter uma vida que tem que ser muito intensa, com prazeres muito rápidos e que não duram nada, né? Você come o Big Mac em que? No máximo 10 minutos? No máximo, no máximo. Não dá pra você ter uma refeição de meia hora, uma hora, em que você para, senta, vai respirar, vai comer com calma aquilo e tal. Não. Você vai entrar no McDonald's, comer deglutido do jeito mais rápido e troglodita possível, porque você tem muita coisa para fazer. E aí, que muita coisa você tem para fazer, não é?
Esses dias eu comecei a reparar os faróis de pedestre na cidade de São Paulo. Você mal atravessou a sua travessia que você tem que fazer. Você mal atravessou a rua, você está na metade da travessia, já começa a ficar vermelho. E isso faz você acelerar, porque você fica com medo de, inconscientemente, eu não gosto muito da palavra inconscientemente, depois eu explico porquê, mas inconscientemente você fica assustado, né? Porque você fala, vai, ficou vermelho, os carros daqui a pouco vão começar a correr e eu tô aqui ainda na metade da travessia. Então, por que a cidade de São Paulo não deixa você chegar nem à metade e já acende o vermelho? Porque você tem que correr. Você tem que correr o mais rápido possível para produzir mais, para fazer mais. Só que ninguém pergunta produzir mais para quê e para quem. Ninguém perguntou isso. Ninguém está se perguntando por que eu estou produzindo tanto. A vida mais serena e mais tranquila, em que você exige menos, que você come menos, em que você faz as coisas com mais tranquilidade, essa vida é mais em paz, é mais tranquila, não tem essa exigência de você ter que produzir desenfreadamente para 10 milhões de pessoas que você nem conhece, que não sabe, não sei o que. E aí talvez vocês vão falar, bom, hipócrita da sua parte, porque você está lançando um vídeo no YouTube que você quer atingir 10 milhões de pessoas pela internet. Olha, basta você ver quantos views tem meu vídeo. não tem muitos views não, mas não, é verdade. Eu até gostaria de atingir bastante gente para trazer um despertar maior para as pessoas, mas meu intuito é, se eu conseguir atingir, eu fiquei um pouco, vou ser honesto com vocês, que eu fiquei um pouco desanimado porque eu queria ter tido um pouquinho mais de pessoas vindo falar e tal. É lógico que tiveram vários, o Rui Saraiva, Daniel, o Carlos Sampaio, meu amigo, o Ogata, várias pessoas vieram falar, o Henrique, a Tatiane, várias pessoas vieram falar comigo. Mas às vezes você fica naquela do ego, né, de querer que o mundo inteiro venha falar com você e que não sei o que, e reconhecer o seu trabalho e tal. Isso na verdade é o ego falando. Eu comecei a reparar que se eu atingir 2 ou 3, ou uma pessoa que seja, que tenha tocado nela num ponto de... Como vieram pessoas me falaram assim, André, você me tocou num ponto que, puxa, me fez pensar coisas que eu já tinha um pouco em mente, mas não estava meio adormecido e eu não tinha coragem para pensar essas coisas e tal. Bom, isso é gratificante para mim, enquanto fazer umas divagações em meditação, que já é um nome certamente estranho para o público em geral, né? Enfim, nem sei porque eu entrei nessa divagação, mas vamos encerrar, porque finalizando para o Rui Saraiva, é que a vida fast food na juventude não vai trazer uma velhice boa. Ao menos não necessariamente, né? E eu queria comentar então agora um caso que me aconteceu enquanto eu estava num restaurante, para mostrar o quanto o Brasil gosta de escravizar as pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm um pouquinho mais de poder, tanto poder fático quanto poder financeiro, né? Tava no restaurante jantando com a minha família e tal, e na mesa do lado o cara esbarrou no copo de Coca-Cola, a Coca-Cola veio abaixo, né? E sujou tudo ao redor e tal. O cara não se dignou, a pessoa que esbarrou na Coca-Cola não se dignou a sequer chamar o funcionário para limpar. O funcionário veio prontamente, limpou, ele não olhou nem no rosto do funcionário que limpou, sequer agradeceu o que ele sujou. Ele sujou, não foi ninguém. Então assim, o quão escravista a nossa sociedade ainda é, de modo sutil, que a gente não fala, né? O cara suja o ambiente que ele tá, ele não limpa o ambiente que ele tá, não pede para que alguém limpe, prontamente alguém aparece e limpa para ele, e ele não diz nem obrigado. Ou seja, é assim, vocês
são meus escravos, eu sujei e pouco me importa quem vai limpar, não quero nem saber, não vou nem olhar, não vou nem agradecer, porque isso aí não é tarefa minha. Eu sei que é um pouco pesado o que eu estou falando, mas de modo sutil é isso que está sendo dito. É isso que está sendo dito, né? E eu queria que as pessoas abrissem os olhos e começassem a ter atenção ao que está acontecendo ao redor delas, que nós estamos criando um mundo muito esquizofrênico, muito doente, muito assustador, né? A gente podia entrar agora no... Eu não sei se eu sou tão assustado em relação à inteligência artificial que nem o Stephen Hawking, né? Que é aquele do universo numa casca de nós. Mas eu tenho meus lances de a gente chegar numa Matrix, né? De a gente criar, de destruir o planeta e só criar uma realidade virtual. Ao mesmo tempo em que talvez isso aqui tudo já seja uma Matrix gigante, né? Matrix, para quem não assistiu, assista o filme, porque por mais que pareça um filme de ação hollywoodiano e tal, tem um simbolismo muito forte, né? Em que as pessoas precisam despertar da vida dormente que elas estão tendo, de zumbi, como eu falei no acho que foi na segunda das divagações, né? Do Walking Dead. Por que as pessoas se identificam tanto com Walking Dead, né? Com o zumbi? Porque elas têm que trabalhar o dia inteiro correndo para lá e para cá, porque o sistema exige que você seja produtivo ao extremo. E aí você chega em casa e você tem que se anestesiar na frente de uma televisão e virar um ser quase um vegetal, né? E aí as pessoas se identificam com zumbi porque elas estão vivendo um estado de zumbi, né? E me perdoa falar isso pra quem gosta do Walking Dead, mas se você se identifica com Walking Dead, começa a olhar pra sua vida, porque tem alguma coisa aí que precisa ser vista, porque é um pouquinho assustador, né? As histórias que a gente conta e as histórias que a gente alimenta, e aqui eu vou falar dos... Eu não sei se eu comentei em alguma das divagações, mas se comentei eu comento de novo. As histórias que a gente alimenta, as histórias que a gente conta, que são que dão o que nós somos. Basicamente, a gente vê no mundo, você vai ver no mundo aquilo que você é. O que você trouxer dentro de você, dentro do seu coração, você vai ver no mundo. Então, assim, se você assiste Datena e vê sangue todo dia, e vê morte, e fica se alimentando de morte, de assassinato, de gente que morre, você é uma pessoa com um pouquinho de vontade de ver sangue e de ver morte, entendeu? Então você, dentro de você, tem esse ser que quer ver morte e quer ver sangue, entendeu? De novo eu repito, que você vê no mundo aquilo que você é. Então, vamos começar a ter cuidado com aquilo que você vê, vamos ter que começar a criar um pouquinho de consciência do que você está fazendo na Terra. Vou fechar essa divagação e vou entrar num lado educativo, vamos dizer assim, de que eu fiz esses dias na Praça da Sé. Fui extremamente bem vestido, com camisa social, com uma jaqueta preta bonita, tal. Fui extremamente bem vestido e comecei a pegar lixo do chão e jogar na lixeira. As pessoas ao redor começaram a olhar e falar: esse cara é pancada das ideias. Esse sujeito tem alguns parafusos a menos. Por que ele tá tão bem vestido e limpando e pegando lixo na rua e jogando na lixeira? Porque se a gente fosse cidadão de verdade, né, a gente não precisava de lixeiro, né? Se a gente fosse cidadão de verdade, a gente não precisava de gari para ter que limpar o que a gente joga no chão, né? E talvez a gente pudesse usar, já que a gente está no mundo do dinheiro, usar o dinheiro do gari
para formar mais professores e mais educadores, né? Mais educadores, mais pessoas que queiram conduzir e tenham a paixão da condução dentro do peito, né? Eu vejo dessa forma. Por que assusta tanto as pessoas da Praça da Sé um sujeito bem vestido pegando lixo no chão e jogando na lixeira, que é o que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Por que o cara... o Fábio Porchat, né, que é o comediante aí e tal, ele fez acho que uma campanha pro Eu Amo Rio de Janeiro e tal, alguma coisa assim, para uma campanha educativa, né, para as pessoas jogarem as coisas no lixo, né? É absurdo você ter que falar o óbvio, né? Mas às vezes é assim, né? Tem que falar o óbvio. E aí ele fala que é impressionante como cria um ácido ao redor da latinha de Coca-Cola no exato momento que acaba a Coca-Cola. No exato momento que acaba a Coca-Cola, cria um ácido ao redor da latinha que a pessoa tem que se livrar daquilo de qualquer forma e jogar no chão, entendeu? Não dá pra esperar e segurar. Ele segurou a latinha durante o trajeto inteiro que ele estava bebendo. Mas acabou a Coca-Cola, o sujeito tem que jogar no chão, entendeu? Seja a Coca-Cola, seja a cerveja. Cerveja, então, nem se fala no show. Você vai num show no Parque Ibirapuera, daqueles shows aberto e de graça, que tem do lado de fora do... Eu não lembro lá do auditório do Ibirapuera, não lembro onde que é. Mas vai lá depois que acabou o show. Parece que passou uma manada de trogloditas ali, porque não dá pra segurar o lixinho dele que ele levou, não dá pra ele segurar, levar um saquinho ou botar na lixeira. Parece, parece que é alguma coisa que ele precisa sujar porque ele tem que dar o emprego pro gari. Esse argumento é de uma leviandade, de uma nojeira, me desculpa, mas de uma nojeira você falar eu tô dando emprego pro gari. Olha, não é que eu seja eurocentrista, eu não sou eurocentrista, eu amo o meu país, mas vai na Europa e vai na Suécia ou Noruega e pergunta se os caras jogam no chão para dar emprego pra gari. Dá uma perguntadinha lá, dá uma perguntadinha. De novo, não é que eu seja eurocentrista, mas assim, se você tem um exemplo de uma sociedade mais saudável e que as coisas estão dando mais certo, vamos dizer assim, né? Não tem certo e errado, mas vamos dizer que as pessoas estão vivendo melhor, né? Então, vamos seguir o exemplo de quem está fazendo, de quem está conseguindo viver melhor, não é? Acho que é o básico. Se você, o homem vive de exemplos, né? Ele vê uma pessoa que ele admira, alguma coisa que ele vai atrás, ele faz. A gente só se tornou ereto na evolução porque alguém resolveu levantar e andar em duas pernas. Antes a gente andava com os quatro membros no chão. E aí alguém levantou e falou, dá pra ficar com a coluna ereta. Os outros acharam, nossa, dá mesmo e tal. E aí começaram a copiar, né? Porque o mundo é assim, é de exemplos, né? Os exemplos que você consegue mostrar e trazer para os outros seguirem e tal. Então, finalizando essa divagação de como o Brasil ainda escraviza as pessoas e acha isso bonito, porque... Mas aí que tá, eu entendo também as pessoas que escravizam, porque muitas dessas pessoas que escravizam tiveram uma vida anterior, né, umas experiências de pessoas que foram muito surradas e batidas na vida, no sentido de que elas não são nada se elas não tiverem dinheiro, se elas não tiverem a BMW, se elas não tiverem a Ferrari, o apartamento do ano, e enfim. E aí isso gera esse tipo de pessoa que ela precisa, para se afirmar, ela precisa escravizar os outros e precisa mostrar o quanto ela tem e tal. E é um pouco assustador o que a gente está criando, né? Por que as nossas histórias não são de pessoas como Buda, Jesus, Osho, Martin Luther King, Gandhi? Por que não são essas as histórias que são contadas pra gente, né? Como grandes pessoas, grandes personalidades, e sim
o cara que ganhou 10 milhões em 5 dias, né? Enfim, ficam esses questionamentos e essas divagações aí para quem quiser pensar um pouquinho. Eu vou falar também agora da deslegitimação de discurso. O que é uma deslegitimação de discurso? Todo mundo tem um discurso, correto? Seja um discurso de vida, um discurso de existência, um discurso de tudo. Todo mundo tem o seu discurso, a sua história, algo a ser contado. E quando você deslegitima o discurso de alguém, seja de que forma, voltando ao Michel Foucault também, na História da Loucura, ele fala que o jeito mais fácil de você deslegitimar o discurso de alguém é falar que essa pessoa é louca. Porque não importa o que ela disser, por exemplo, se vocês botarem na cabeça de vocês que eu sou maluco, que eu sou louco, não importa o que eu falar, não importa quais palavras eu usar, que gesto que eu fizer, que expressão de rosto que eu vou usar, porque tá a partir de um julgamento de que eu sou louco, e aí é deslegitimado todo o meu discurso, entendeu? E isso em relação às mulheres é diário, né? O que ela fala tá errado porque ela tá de TPM, o que ela fala que tá errado porque ela é louca, porque ela é histérica. E essa deslegitimação de discurso cria na pessoa que foi deslegitimada um sentimento de impotência, de que a história dela não vale nada, de que as palavras dela não valem nada. E isso vai criando problemas que podem gerar, inclusive, transtornos mentais. Né? Inclusive transtornos mentais. Porque pensa uma pessoa em que o valor dela é o discurso dela, né? Todo mundo tem a sua história, todo mundo gosta. Me diz uma pessoa que ao contar a sua própria história não quer ser ouvido, né? Me diz uma pessoa que não quer ser ouvida contando a sua história, né? Eu acredito que não exista. Eu acredito que não exista uma pessoa que ao contar a história não queira atenção, não queira o mínimo de cuidado com aquela história, né? O mínimo de carinho, de afeto, de amor. E a partir do momento que você deslegitima, a pessoa vai começando a entrar num estado de depressão mesmo, porque a sua história passa ao redor do... A gente só é... Existem pessoas, talvez existam exceções, eu não sei exatamente, que ser legitimado pelo outro não importa. Eu desconfio muito de que essa pessoa não exista, né, e nunca existiu. Porque mesmo os maiores líderes que pregaram o desapego, que pregaram não precisar ser legitimado pelo outro, eles falaram isso, e eles queriam ser ouvidos por isso, né? Então, a partir do momento que você tem um discurso e você lança esse discurso para o mundo, você quer ser ouvido, você quer ser legitimado pelo outro. A nossa existência é legitimada pelo outro, né? Eu só existo enquanto outro, né? Tem um poema do Rimbaud que tem um verso muito em particular que fala assim: eu é um outro, eu é um outro, né? E é isso, né? Para existir o eu tem que ter o outro. Voltando ao argumento que eu falei na primeira das divagações, a menina que foi largada entre os lobos e tal, ela não criou linguagem. Ela não foi legitimada pelos exemplos e pelas experiências que ela teve com outros homens. Não. Ela foi legitimada perante a experiência de lobos. E aí ela criou hábitos de lobos, de caçar, de correr com 4 membros e não ter linguagem, e grunhir, usar de ficar uivando e tal. E aí é que eu falo que a educação, a condução, é você dar a mão para ajudar a ver, né? Você trazer o outro para ver o que você está vendo. E aí o seu discurso ser legitimado perante o outro, né? Quando eu tô aqui fazendo essas divagações em meditação, o mínimo que eu espero de quem assistir é que ele seja legitimado não no sentido de que você endosse todas as minhas ideias, de que você
acate todas as minhas ideias. Não. Mas que minimamente você respeite e escute o que eu tenho a falar. Porque aí você legitima. Legitimar não é você, como eu disse, endossar tudo, você aceitar e dar crédito a tudo que a pessoa falou. Não. Mas você deixou ela falar, você se permitiu ouvir, que isso, saber ouvir, a gente perdeu eu não sei se a gente nunca teve ou se perdeu, né? Mas a gente não tem mais a qualidade de saber ouvir o outro. O outro perdeu a sua qualificação diante de nós, né? A história dele, como eu estou falando aqui na deslegitimação, a história dele não vale de nada. Não vale de nada. Não importa o que ele falar. Não vale. E aí a gente não escuta. A gente entra em debates. Eu já vi muitos debates, muitos de filosofia e tal, e literatura e tal, que as pessoas estão discutindo de modo surdo. Tá cada um falando o seu e ninguém tá escutando nada. Então de novo eu volto a frisar que é assustador o que a gente está criando a partir do momento em que você não escuta o próximo, que você não escuta o outro, que você não dá um pouco de atenção. O fato é você tentar dar um mínimo de legitimação ao discurso do outro, ainda que falem pra você que o cara é louco, que o cara tem transtorno disso, que o cara é esquizofrênico, que não sei o que, dá a chance dele falar, né? Os gregos só chamaram de bárbaros os outros porque eles escutaram o que eles falavam. Eles achavam que eles falavam muito blá 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 blá, muito blá blá blá, muito, mas é isso mesmo. Eu sei que é meio tosco que eu tô fazendo, mas é isso mesmo. Eles falavam assim, eles achavam que a língua grega era muito bonita, né? E eles tinham uma eloquência e vários oradores e oradores que faziam discursos belíssimos e tal. E os bárbaros não. Os bárbaros eram meio que os homens brutos, né? E eles falavam muito blá 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 blá. Aí eles, esses são os bárbaros, né? E vem disso mesmo. Podem pesquisar que eu não tô não tô viajando aqui não. Mas eles deram a chance de ouvir os bárbaros. Tanto que eles criaram a palavra bárbaro a partir do que eles ouviam eles conversando. Então eles deram chance de. Aí, quando você dá a chance do outro falar e você tentar minimamente entender, aí você cria um vínculo de amor mesmo, de afeto com aquela pessoa. E aí você consegue diminuir em muitos conflitos entre as pessoas. Porque quando você ouve o que o outro tem a dizer, ele vai expor a necessidade dele, o que ele quer, o que ele está pensando. Então, assim, porque aí eu volto ao questionamento do final das primeiras das divagações em meditação. Por que é tão assustador você falar o que você pensa, né? Por quê? Por que acho que foi o Martin Luther King que falou, se você quer guerra, não declare guerra, diga o que você pensa. E por que você dizer o que você pensa é tão assustador a ponto de você não ser legitimado e tomar um tiro no hotel? Que mundo é? O que está acontecendo, né? Que energia é essa que está fluindo no universo que mostra que o amor toma tiro, né? Bom, vou finalizar então essa deslegitimação e vou entrar mais pro lado da, deixa eu ver, de que isso aqui é um projeto existencial. Eu volto a dizer então que essas divagações elas têm um caráter educativo, né? Um caráter de mostrar para o universo que talvez esse caminho que a gente está tomando é um pouquinho assustador. Eu realmente eu tenho um pouquinho de medo no coração do que eu vou deixar para os filhos, para os netos, né, para os bisnetos. Que mundo é esse que o rio que a gente tem na cidade, se você pular nele você vai pegar doença que nem a medicina conhece, porque de tão podre que tá o rio, né? Que a gente conseguiu fazer com com o nosso ambiente, né? Então assim, se você não tem cuidado com o ambiente,
Você não tem cuidado com o próximo, você não tem cuidado com nada. E aí eu vi esses dias, acho que uma publicação aí no tal do Facebook, no Facebook, eu vi que o São Paulo é a cidade com o maior número de pessoas com transtorno mental, né? Em porcentagem, não eu falei em número, né? Mas é em porcentagem. Eu acho que chega a 30%, né? Então é muita gente, é muita gente. E, e aí por que você consegue chegar numa sociedade com 30% de pessoas com transtorno mental? Será que é genético mesmo? As pessoas vão continuar acreditando que é genético o problema? Que tá no seu gene, que você foi amaldiçoado por Deus, pelo capeta e pelo Maomé e por todas as divindades do universo, que você está no seu gene, que você vai ter transtorno mental? Será mesmo que as pessoas vão continuar acreditando nisso? Por que São Paulo tem 30% de pessoas com transtorno mental, né? E é a cidade a cidade do mundo, com maior número de pessoas, né? Com maior porcentagem de pessoas. Então, fica esse pensamento, fica essa divagação para dar uma pensadinha. O que será que está acontecendo nessa nossa sociedade, né? Então vou voltar um pouco agora para a divagação do fim das instituições. Por que eu quero o fim das instituições? Porque as instituições, como disse o Michel Foucault, elas aprisionam, elas querem criar controle sobre os corpos. Você criar poder e eu fui num ciclo de debates que teve semana passada na USP, foi Semana das Ciências Sociais. E uma das conferências, não é conferência, eu esqueci o debate, né, acho que teve lá, foi sobre, eu não lembro o tema, mas entraram professores da rede estadual falando que eles estão há mais de 73 dias, hoje há mais de 73 dias paralisados, e aí eles contaram a experiência deles do que é a escola pública no estado de São Paulo, né? É uma prisão, gente. Estão sequestrando e matando a infância das crianças. E aí quando ela vira que o pessoal do Datena gosta, né, os delinquentes, os marginais e não sei, que quando eles viram isso, para chamar atenção para a vivência pisada que eles tiveram durante 15, 14, 18 anos, quando eles viram, né, pessoas que não tiveram afeto, não tiveram condições de afeto material, nada, e foram jogados na escola para perder a infância. É uma prisão. A professora falou literalmente, é uma prisão em que se sequestra a infância, você mata a infância e deixa aquelas pessoas presas ali, você não está ensinando nada para elas, você não está passando nada para elas, é só para passar o tempo para elas chegarem aos 18 anos e não precisar mais ter que cuidar delas. Então, e aí ela trouxe um dado que eu não sei se é verdadeiro ou não, que eu não fui verificar, mas aí já é muito simbólico de que o governador Geraldo Alckmin criou 53 presídios e 0 universidades. Ou seja, o que ele está simbolizando? Né? Não vamos dar condições das pessoas aprenderem e terem conhecimento, porque aí elas vão se libertar, né? Conhecimento liberta. Não vamos dar conhecimento para essas pessoas. Vamos dar o quê? Presídio. Vamos prendê-los. E aí, gente, não vamos entrar no maniqueísmo. Não tem bom e mal. Não tem bonzinho e malzinho. Existem histórias de vidas e existem experiências. E o que as pessoas passaram na vida delas levam. Eu não sei se eu sou determinista ou não, mas é muito, me parece meio não matemático, mas tem muitas experiências que levam ao mesmo caminho, né? Então, assim, pessoas que foram a vida inteira mostrada para elas que elas não têm nada,
que faltou comida, que faltou bens materiais, e aí elas são tratadas como nada porque elas não têm dinheiro para comprar o carro lá ou para comprar alguma coisa. O que geralmente essas pessoas se tornam? Pessoas que vão buscar muito dinheiro e ter muito dinheiro, muito. E geralmente conseguem, porque a ambição e a energia que se cria dentro daquela pessoa para buscar dinheiro é tão forte que ela vai conseguir. Ninguém. Gente, eu sei que é meio autoajuda que eu vou falar, mas nada é impossível. Se você 10, sei lá, 1000 anos atrás falasse assim, gente, vai ter aparelhinhos que você vai ligar para as outras pessoas, o homem vai para a lua, os caras iam te chamar de maluco e ia dar mandar você beber cicuta, que nem o Sócrates. Fala, mano, esse cara é pancada das ideias. Mas pros homens que acreditam, tem aquele ditado, aquela frase, né, meio clichê que eu ouvi, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Se você não achar nada impossível, você faz, entendeu? Então, assim, não é impossível o cara sei lá, que nasceu na favela, que teve uma condição material muito ruim, virar um cara milionário. Às vezes é até mais fácil, porque ele bota tanta energia naquela atuação dele, que se ele não conseguir, é quase impossível o cara não conseguir, porque é muita energia que ele coloca e devota para essa tarefa, entendeu? Mas é essa história que a gente quer criar pros netos, pros bisnetos, pros filhos, pras nossas gerações futuras. É isso que a gente quer deixar. Ficar massacrando pessoas que não tem nada e dizendo que elas são nada, deslegitimando o discurso delas, que aí... E veja, a deslegitimação dos discursos não é unilateral também, por isso que não tem bom e mal. No movimento negro, tem muita gente que deslegitima o discurso do branco porque ele é o branco da elite. Eu mesmo já fui jogar uma ideia de que eu queria o fim das instituições e o fim do dinheiro e tal. Num dos debates dessa semana de ciências sociais que eu fui. E lá pelas tantas eu fui deslegitimado falando assim, você é o branquinho da elite que... Você é o branquinho da elite, então... Aí você não precisa pensar no que eu falei, né? Você simplesmente deslegitima e fala, bom, já que ele é o branco da elite, ele não tem nada a me dizer. Por isso que não tem bom e mal, né? Se a gente colocar, os negros coitados e tal, mas eles também deslegitimam o discurso. Eu entendo por quê. Eles deslegitimam o discurso do meu, por exemplo, nesse caso, porque eles foram massacrados durante muito tempo e isso gera um ressentimento muito grande, né? Mas eu tava ali para falar justamente a favor deles largarem as instituições dos brancos que oprimem eles, entendeu? Eu tava justamente querendo mostrar um caminho de abertura, de libertação, né? E eu fui interpretado como o branco da elite que não sabe o que é sofrer. É um pouco... você se sente um pouco machucado, porque você foi ali, eu fui ali jogar uma ideia de libertação, de amor, de carinho mesmo. E aí você ser deslegitimado dessa forma não é muito agradável, não é muito legal. Qualquer discurso é válido, ele é um discurso, ele não vem pra terra pra querer matar ninguém. Ele é um discurso, só isso, tão simples quanto isso. Se você abrir seus ouvidos para ouvir o discurso de alguém, só ouça e escute. Por que as pessoas têm tanto medo do discurso? É um discurso. Ele não vai matar, ele não vai te dar um tiro na testa. São palavras, são energias sendo conduzidas pelo universo. Então, acho que a gente tinha que largar um pouco esse medo de olhar para o outro, né? E seja ele um mendigo, seja ele um pescador, seja ele um alto executivo,
Todos têm o seu discurso, né? Todos têm os seus sofrimentos, as suas angústias pelas quais passaram. E a gente tinha que ter um pouquinho mais de cuidado e de carinho com essas pessoas, né? Acho que eu vou finalizando essa divagação em meditação por aqui. Agradeço a você que assistiu, que pensou, que deu a chance de ouvir, né? E não deslegitimou o meu discurso. Muito obrigado. Gratidão. Até mais.